Queria dar as boas-vindas a quem está vindo aqui hoje pela primeira vez. Tem alguém que está nos visitando hoje, está vindo aqui à Igreja El Shaddai pela primeira vez? Levante sua mão, quero conhecer você. Estou vendo uma moça simpática aqui na frente. Lá no fundo tem mais uma mãozinha levantada. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Uma alegria poder receber vocês aqui. E nosso pedido a Deus, sempre pelos que vêm pela primeira vez, é que Deus conceda a vocês um encontro espiritual com Ele, que vocês possam, nesse lugar, ouvir a voz de Deus, sentir a presença dEle e receberem, o seu toque de vida, o seu abraço de amor no Espírito, porque a relação com Deus é, antes de tudo, uma relação espiritual. Nós não conheceremos a Deus apenas de ouvir falar, nós não conheceremos a Deus pela influência de outros. Não, quando nós conhecemos a Deus é porque Ele mesmo toca com vida, com fé, com amor, o nosso espírito. E aí Ele passa a ser para nós alguém real e indispensável. Amém? Então que Deus abençoe vocês que estão vindo pela primeira vez. A gente está feliz pela presença de vocês aqui. É verdade isso, igreja? Então dá um aplauso a Jesus. A apóstola Cláudia vai vir aqui agora. Ela quer falar com vocês. Eu tenho uma notícia para dar, imagina. Ficar assim, né? Imagina. Não é, gente. Brincadeira. Imagine que legal que seria para ele. Para vocês também, né? Não é isso. Não, eu queria elogiar a Igreja El Shaddai. Quem trabalhou no evento, fique em pé, por favor. Dançou, ficou na porta, serviu, levou, segurou alguém, ficou na portaria, pegou o paninho. Olha só, gente, olha. Pode ficar em pé. Todo mundo que, de certa forma, fez alguma coisa. Então, vamos aplaudir cada um aqui. O evento foi lindo. Podem sentar. Quem gostou? Olha, era um evento da equipe regional. Era um evento que a igreja, a nossa cobertura, fez junto com a equipe regional. Eles, logicamente, trabalharam muito no sentido de levar o povo, de orar. Uma equipe extremamente unida, que nós amamos muito. Mas o serviço mesmo, a parte prática do evento, foi todo feito saindo aqui desse lugar santo, aqui desse templo maravilhoso, desse povo maravilhoso. E eu sei que agora é uma sensação, assim, eu falei para o Fábio, se por acaso a FIFA quiser, em algum outro ano, nos dar a abertura da Copa, qualquer evento, porque é incrível como a gente está habilitado. E o mais incrível, eu falava para as pessoas, puxa, você está cansado? Você está trabalhando? Eu não estou cansado, eu estou bem, porque cada pessoa fez a sua parte. É incrível quando nós trabalhamos em equipe de verdade, cada um faz sua parte e ninguém fica exausto. É lógico, o levita fica talvez cansado por ficar em pé, como a Gabriela falou, meu Deus, eu fiquei 2h30 em pé no final. Mas são cansaços específicos, não é exaustão de sobrecarga, é um cansaço bom, como eu falei com o adorador, está cansadinho lá um pouquinho, ele fez um movimento. Assim, lógico, os músculos sentem, mas não aquela exaustão, aquela desordem quando não há unidade. Então, parabéns. Eu estou feliz, aliviada, super ministrada por cada palavra que nós recebemos lá. Amei a palavra do nosso líder, apóstolo René. Ele é ungido, ele é um homem de Deus. Foi tudo lindo. Hoje eu estava tão descansada que eu levantei 12h30. Meu marido achou que eu tinha morrido. Sério? Gente, eu nunca acordo, é incrível. Pode ser sábado, domingo, férias. Eu sou uma pessoa que gosta de acordar até às 8h. Meu horário de média de acordar é 7. 7 já é tarde, porque eu levanto às 6. E hoje foi incrível. Eu ouvi uma voz assim, você tá bem? Aí eu olhei para o lado, falei, tô. Você falou comigo? Mas ele não respondeu. Falei, gente, um anjo. Falei, anjo, eu estou bem, estou ótima. Aí eu olhei meu telefone, vi 12h30, eu pulei da cama. Falei, gente, será que tem algo? Ai, tudo bem, levantei.
Aí falei, que incrível, eu tenho certeza que eu ouvi uma pessoa perguntando se eu estava bem. Acho que é Deus, né? Você está bem, filha? Você dormiu bem? Aí de manhã eu falei para o Fábio, de manhã não, à tarde, né? 12:30, 1h. Ele aparece e eu falei, amor, você falou comigo? Ele, lógico, você estava lá deitada sem respirar. Olhando para cima sem roncar, porque mulher cansada, a boca aberta, deitada sem roncar, ele falou, morreu. Falei, não, amor, eu estava em paz, eu devia estar na glória, porque assim, a preparação é muita responsabilidade. Então, dizer que eu estou feliz, aliviada, ministrada e mais apaixonada por vocês, por você também. Te amo. Ontem, quando a gente saiu do ginásio, a gente saiu justamente, né, agradecendo assim a Deus, e porque tudo deu certo, porque tudo foi bom. E assim, ela comentando, né, puxa, mas que linda a nossa igreja, né? São tão servis, estavam todos lá ajudando, fazendo, trabalhando. E aí eu falei, então amanhã você vai agradecer pessoalmente, né? Você vai fazer o seu agradecimento. Eu também compartilho desse agradecimento. Queria dizer também que a adoração estava muito linda lá em cima, embelezou o evento. Depois nós vamos ver os vídeos aí, foi tudo muito registrado, filmado lá. Depois a gente vai passar aí uns vídeos, tá bom? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Conseguiu? Daqui a pouco? Tá bom. Hebreus, capítulo 10. Versículos 32 ao 39. Eu trouxe aqui uma coisa para anunciar para vocês. A gente... Estou feliz, estou celebrando aqui o nascimento de mais um filho, né, que é o livro do pastor Roberto Williams. É um filho indireto, é um livro escrito pelo pastor Roberto Williams, um dos meus 12, que tem como título, Tenho uma célula e agora? Né? E é um guia prático para o líder de célula. Fala sobre como ter uma célula de qualidade. Né? Tá muito bom, eu já dei uma folheada aqui, não consegui ler tudo, porque o livro chegou nas minhas mãos ontem, mas já dei uma olhadinha em algumas partes e o pastor Roberto escreve de uma forma muito clara, muito objetiva. Então estou feliz que os meus 12 já estão escrevendo aí, né? Depois do lançamento do Mãos Limpas, do pastor Carlos Henrique, agora vem Tem uma Célula e agora do pastor Roberto Williams. Então que Deus abençoe aos 12 para que possam realmente escrever e colocar a sua revelação, a sua experiência prática de forma escrita para que o corpo de Cristo seja edificado. Com certeza esse livro aqui vai vender bastante, porque é necessário que a visão seja ensinada de forma prática. Vamos lá? Todos acharam aí? Hebreus 10, 32 diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos, como em espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma.
Hoje eu vou pregar, meu amor, sem esboço, ó, do jeito que você gosta. Tá vendo? Só a Bíblia. Tá? Hoje não deu nem tempo de fazer esboço. Mas é uma palavra muito importante, porque ela traz para nós a revelação, o entendimento do que é o verdadeiro evangelho. Eu tenho visto que para muitas pessoas, para algumas pessoas, né, uma boa parte das pessoas, quando se aproximam de Cristo, quando se aproximam da igreja cristã, não fica muito claro, não tem uma noção muito clara do que é verdadeiramente a vida com Deus, do que é a entrada no reino de Deus. E às vezes esse entendimento incompleto, ou esse entendimento equivocado do que é a vida com Deus, impede que as pessoas valorizem esta vida com Deus, valorizem esse encontro com o reino de Deus, extraindo desse grande benefício todos os valores e todas as recompensas que Ele pode nos trazer. Nós conhecermos a Jesus, nós nos tornarmos filhos de Deus através do novo nascimento, que é a ressurreição do nosso espírito, através da palavra de Deus, realmente é um grande benefício. Por quê? Porque recebemos em primeira instância, né, enquanto homens que têm que viver aqui num mundo cheio de tribulações, nós recebemos o dom de termos paz interior. A vida com Jesus, ela nos dá a condição de vivermos com paz interior. Os problemas existem, as lutas vêm, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus tem como uma parte do seu fruto a paz. E essa paz nos capacita a administrarmos bem as coisas, a vencermos os problemas, a suplantarmos as dificuldades. E não só o Evangelho nos traz uma perspectiva de paz, mas de uma vida com amor, de uma vida com alegria, de uma vida com saúde, com prosperidade. Quando Jesus vem e faz a promessa de uma vida plena, Ele está falando de uma vida completa, ou seja, qualidade de vida na terra e também no céu. Ele está falando de uma vida completa, uma vida abençoada, uma vida feliz e próspera aqui na terra, e está falando também da recompensa maior, do maior nível de plenitude, de excelência que alguém possa viver, que é a vida com Deus no céu. Existe um site, né, que mostra depoimentos de pessoas que tiveram a oportunidade de ir ao céu e voltar, de ter uma experiência com a morte, mas depois terem uma ressurreição. E esses relatos são impressionantes, porque eles falam de coisas, eles falam de sensações, eles falam de um nível de bem-estar, um nível de beleza, um nível de satisfação, de realização, de prosperidade, de riqueza que existe no céu, que os que vivem na terra não podem nem imaginar. E isso coincide, né, com aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra diz que nem com olhos se viu, nem com ouvido se ouviu, e nem tampouco penetrou algum dia no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa frase está se referindo, lógico, aos benefícios que Deus pode nos dar surpreendentemente aqui na terra, como seus filhos, porque Deus é um pai que tem prazer em abençoar os seus filhos, mas também, com certeza, esse versículo está falando daquelas coisas que existem no céu, que são muito superiores, muito mais nobres e excelentes, muito mais belas e preciosas do que aquelas que nós temos na terra. E isso é uma recompensa também, o dom da vida eterna é uma recompensa para aqueles que crerem e servirem nesse mundo a Cristo Jesus. Então, esse texto aqui, ele é uma exortação do autor de Hebreus, né, que é um autor teoricamente desconhecido, e
esse texto fala sobre as pessoas entenderem que a vida cristã, isso aqui que eu acho que é importante a gente não ter uma visão equivocada, uma visão enganosa do que é o Evangelho. Nós precisamos ter essa visão clara, porque essa visão clara vai nos dar a possibilidade de agirmos corretamente diante de Deus, de nós assegurarmos a nossa comunhão com Deus, de nós preservarmos a nossa fé. E também é importante que nós tenhamos essa visão clara, esse entendimento bem aprofundado e correto, para que a gente possa também orientar todos os discípulos que Deus vai nos dar, né? Nós vamos ser influência, já somos e seremos ainda mais, influência para milhares de pessoas. Cada um aqui é potencialmente um líder de multidão. E Deus quer usar a sua vida para realmente fazer diferença na vida de outras pessoas, anunciar o Evangelho a outras pessoas, levar outras pessoas a conhecerem a Deus e a viverem para Deus. Mas a gente não vai conseguir fazer isso, nós não vamos poder fazer isso se o nosso entendimento do que é a vida com Deus, do que é a permanência no reino, se isso não for bem aprofundado, se isso não for uma visão clara das coisas, nós ficaremos também com dificuldade de transmitir a visão correta. E quando uma pessoa não tem a visão correta, as suas atitudes diante dos propósitos, diante dos desafios não são corretas, e os resultados também não são os resultados desejados. Então, o escritor de Hebreus está dizendo assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Então, entenda isso, que quando a palavra de Deus alcança o nosso espírito, nós ouvimos alguém pregar que Jesus Cristo está vivo, que Ele é a expressão do amor de Deus, porque o amor de Deus fez com que Jesus viesse ao mundo para morrer por nós na cruz e ali perdoar os nossos pecados, e também depois para ressuscitar, demonstrando a todos ser o Filho de Deus, por ter esse poder de ser ressurreto de entre os mortos. E na sua ressurreição Ele nos dá o dom da vida eterna, Ele poder ser a legalidade espiritual, no mundo espiritual, a legalidade aberta para que o nosso espírito fosse ressurreto também, o nosso espírito que antes estava morto pelo pecado pudesse ser novamente vivificado. E ele diz que aos cristãos daqueles dias, né, que depois de iluminados, eles sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Então, quando eu falo aqui de nós não termos uma noção errada do que é o Evangelho, é nós não pensarmos que aceitar Jesus é a garantia de uma solução mágica de todos os nossos problemas, ou de uma solução instantânea. Tudo vai ficar bem de uma hora para outra, tudo vai se resolver instantaneamente, e se não se resolver, eu me frustro e eu vou embora, eu viro as costas para Deus porque isso não deu certo, foi mais uma tentativa. Não pode ser assim. A Bíblia diz que importa que nós entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Por quê? Porque as provas, as lutas, os sofrimentos, eles testam a nossa fé e eles forjam em nós o caráter de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi um homem de dores, que aprendeu ou que soube o que era sofrer. Então, o que nós devemos entender? Que os cristãos também sofrem. Eles sofrem perseguição, eles sofrem discriminação. Eles, por alguns momentos, eles vão ser provados por Deus e vão sofrer carência, necessidade das coisas. Quem passou necessidade? Mesmo depois que chegou na igreja, pode levantar a mão. Olha aí, faz assim. Todo mundo que passou algum tipo de necessidade. Ficou endividado, ficou dependendo de uma cesta básica da igreja, ficou sem dinheiro. Eu passei por isso. E eu era uma pessoa que tinha um bom cargo, uma boa posição. Eu era executivo de uma empresa multinacional, só que o meu salário, quando eu cheguei na igreja, ele era todo comprometido. Eu recebi o salário. No dia que eu recebi o salário, o banco comia uma parte, o agiota vinha pedir a outra parte e as dívidas que eu tinha pediam as outras partes, eu ficava sem nada. E eu precisava, às vezes, pedir um cartão
do Carrefour, emprestado lá dos operários da Monarch, lá, dos rapazes lá que trabalhavam, meus amigos que eu tinha lá na linha de produção, para poder fazer uma compra. Porque a minha vida estava totalmente desequilibrada, espiritualmente e, consequentemente, materialmente também, né? Cheguei na igreja endividado, cheguei na igreja com a minha vida material comprometida. Então, uma coisa que é importante nós entendermos, que quando nós estamos vivendo lutas e provas e dores e sofrimentos, o fato de alguém vir nos falar de Jesus, o fato de alguém nos convidar para estarmos na igreja, estarmos na presença de Deus, ouvindo acerca de Jesus, é a oportunidade para nós revertermos esse quadro. E se essa tribulação, se essa luta, essa dificuldade, ela perdurar por algum tempo, eu não devo entender que Cristo não resolveu as coisas, ou que a fé não trouxe a mudança, e sim que eu estou sendo provado na minha fé e que se eu perseverar, porque a essência desse texto fala de perseverança. Se eu perseverar, esses problemas, essas lutas, essas dificuldades vão redundar no meu bem, vão forjar em mim um caráter aprovado, uma fé aprovada. Essas lutas e provas vão me ensinar a reorganizar a minha vida e também elas vão me demonstrar, na minha perseverança e fé, que Deus, Ele vem no tempo certo nos tirar das aflições. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite toda, mas que a alegria certamente vem ao amanhecer. Então, as lutas, as dificuldades, as humilhações que o cristão sofre, elas duram um tempo, permitido por Deus. Mas Deus vê o teu sofrimento. Deus sabe da sua angústia, Deus sabe da sua dificuldade, da sua necessidade. Deus sabe do que está te afligindo, te humilhando e te oprimindo. E Ele não tem prazer em que você esteja vivendo dessa forma, mas Ele talvez esteja permitindo que você viva dessa forma porque Ele quer forjar em você o caráter do seu Filho Jesus. Ele quer formar em você a fé de Jesus. Jesus enfrentou as dores, Ele enfrentou a perseguição, Ele enfrentou a rejeição, Ele enfrentou aquilo que Ele não merecia. Veja que Jesus foi chamado de tudo que era nome: beberrão, prostituto, embusteiro. O que quer dizer embusteiro? Enganador, charlatão. Diziam, Jesus fazia milagres visíveis assim na frente das pessoas e as pessoas não acreditavam. E diziam, esse homem é um enganador. E Jesus suportou tudo isso por amor e a fé dele venceu. E porque a fé dele venceu, a sua também vai vencer. Quem recebe? Dê um aplauso a Jesus. Então, o primeiro aspecto aqui, depois que nós somos iluminados, depois que nós recebemos o Espírito Santo, ainda teremos que sustentar lutas e sofrimentos. E esse autor aqui, ele está falando de que os hebreus, o povo de Deus, o povo de Israel, à medida em que eles conheceram a Cristo, eles começaram a viver muitas angústias, muitos sofrimentos. A gente vai passar aqui para os jovens, na rede de jovens, um filme que fala de como era a situação dos cristãos nos primeiros dias da igreja, nos primeiros séculos da igreja, né? Os cristãos eram mortos, eles eram perseguidos, eles eram presos. Quem falasse em nome de Cristo era preso, era morto, tinha os seus bens subtraídos. Uma pessoa era levada embora, largava tudo, ficava separada da família, ficava separada dos seus bens, né? Era jogada num calabouço, era jogada aos leões num coliseu, era obrigada, era forçada a lutar num coliseu contra gladiadores, contra feras, eram enforcados, eram crucificados, eram passados ao fio da espada. E por que isso? Porque desde o princípio a fé cristã foi combatida pelos poderes das trevas. E isso aconteceu naqueles dias, mas hoje também, os cristãos de hoje também enfrentam lutas. E se nós não soubermos enfrentar as lutas espirituais,
Nós não vamos morrer por causa disso fisicamente, mas há muitos cristãos que morrem espiritualmente. Eles voltam para o mundo. Eles perdem a sua fé, eles perdem a sua comunhão com Deus. Eles perdem a sua salvação. Eles perdem a perspectiva de uma vida plena, de uma vida boa aqui na terra e também no céu. Então, o que é importante? Nós entendermos que o Evangelho é algo que requer nos agarrarmos a Deus, enfrentarmos as provas, as lutas que vierem com coragem, com confiança de que aquilo será passageiro. Eu quero te dizer hoje, e sei que isso é uma palavra de conforto para o teu espírito, todo aquele que está afligido, oprimido, angustiado, humilhado por qualquer coisa, o seu sofrimento, a sua dor, a sua prova, a sua luta, está com os dias contados. Isso vai passar. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus. Isso vai passar. Os problemas vão se resolver. Porque Deus, através desse texto, não está dizendo que a vida do cristão é uma vida de eterno sofrimento. Não. Deus está dizendo que enquanto sofrimentos existirem, nós devemos crer, confiar, não nos abalarmos na fé, nos agarrarmos cada dia mais em Deus, porque nessa perseverança nós vamos suplantar os problemas. Eu estava meditando sobre essa palavra e o Espírito Santo estava me lembrando sobre o programa de televisão, IES 12. Né? O que a gente tem visto ali naquele programa? Testemunhos fortes de pessoas que enfrentaram realidades de enfermidades. Testemunho da Magali, que enfrentou 2 cânceres no seio. Não é uma luta? Não é uma prova para a fé isso? Enfrentar 2 cânceres consecutivos, um inclusive junto com uma gravidez. É uma luta terrível. Mas qual é o resultado final? O que a gente vê? Que é uma pessoa que é cristã enfrenta uma luta muito séria, uma coisa muito terrível, porque você recebeu um diagnóstico médico, um exame ali comprovando que você está com câncer, é um negócio assustador, né? É uma coisa aterradora para qualquer ser humano, e a pessoa resistir, não se abalar na fé, perseverar em buscar Deus e depois vencer. E permanecer viva e ter a sua saúde restaurada e restituída. A mesma coisa aconteceu com o Marcelo Pires, com a Cláudia Pires, que deram também testemunho. Então, eu olhando esse texto aqui, o Espírito Santo começou a me falar de que pessoas no nosso meio, não são pessoas, não são os heróis da fé, não são os primeiros cristãos que foram jogados para os leões, são as pessoas que estão conosco hoje, no nosso meio, que têm vivido provas, mas que pelo perseverarem na fé, pelo confiarem em Deus, por não virarem suas costas a Deus na hora da dor, da dificuldade, da luta, elas venceram as lutas e elas se transformaram num testemunho do poder de Deus. Amém? Então, nós temos que entender isso, que o Evangelho não é uma garantia de que não vamos sofrer nada, de que não vamos ter nenhum problema, de que tudo vai acontecer às mil maravilhas, que os problemas vão se resolver magicamente, instantaneamente, porque nós não podemos confundir Deus com o gênio da lâmpada, nós não podemos confundir o Senhor com um drive-thru de milagres. Deus não age dessa forma. Deus tem um tempo para agir, para fazer as coisas que é diferente do nosso, né? E aqui o autor continua dizendo: ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quer dizer humilhação. Aqueles cristãos eram humilhados muitas vezes em praça pública, né? Eles eram envergonhados, eles eram zombados de muitos, da maioria, né? Porque eles eram os primeiros cristãos. Quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Os cristãos dos primeiros dias, eles eram muito solidários, né? Então, quando um estava sendo perseguido, às vezes o outro recebia ele na casa dele, corria o risco junto de ser preso, de ser morto. Então, por isso que essa carta aos Hebreus está falando isso, né? Que eles foram expostos à humilhação, que eles viveram grandes tribulações, ou seja, ameaças de morte, perseguições, e que nesse momento se tornaram coparticipantes com aqueles que desse modo estavam sendo tratados. Quando a gente sofre, entenda que o sofrimento, ele não é agradável, mas ele tem, do ponto de vista dos valores espirituais, um lado bom,
que o sofrimento permitido por Deus, ele gera em nós compaixão. Ontem nós estávamos falando lá sobre paixão, lá no evento, né? Que o nosso espírito precisa ser avivado em compaixão. Em paixão, né? Paixão por Deus. E paixão também pelos nossos semelhantes. Uma das coisas que nos ajuda a isso é quando a gente sofre. Quando a gente sofre, nosso coração humano, naturalmente endurecido, ele se quebranta. E a dor, o momento de dificuldade, de luta, de prova, ele nos faz olhar para o lado e ver que tem outras pessoas que estão sofrendo de forma igual ou mais difícil do que a nossa. Então, é por isso que está escrito aqui que esses cristãos desses dias se tornaram coparticipantes, né, dos sofrimentos daqueles que foram tratados semelhantemente a eles, né? Então, o que a gente precisa entender? Que quando Deus está nos permitindo sofrer, Ele está permitindo que nasça em nós a compaixão, que nasça em nós essa sensibilidade, de nós olharmos para a dor do outro, porque quando você aprende o que é a dor, quando você sente na sua pele o que é a dor, quando você vira outra pessoa sofrendo, você vai entender o sofrimento daquela pessoa, você vai se compadecer dela, você vai se associar a ela na sua dor, porque você vai dizer, eu já passei por isso e eu sei o quanto isso é difícil. Uma das coisas que foi dada no testemunho do Marcelo Pires, da Cláudia, lá no programa, é que quando eles estavam no hospital especializado em câncer de crianças, cuidando da filha deles, uma das coisas que aquela experiência fazia é com que eles, estando ali, sendo um homem e uma mulher de Deus, eles se compadecessem das outras crianças e das outras famílias que estavam ali sem esse socorro de Cristo. Eles estavam passando por aquela prova, consolados pelo Espírito Santo, eles estavam passando por aquela prova, fortalecidos pela oração de toda uma igreja, o apoio dos pastores, o apoio dos apóstolos, o apoio dos líderes. Primeiro dia que eu fui visitar o Marcelo, Deus me deu uma palavra, eu ministrei a palavra e falei, a doença não é para a morte, é para se manifestar a glória de Deus, ela vai ser curada. Não é? Então, quando você tem a Jesus, você tem, no meio das lutas, no meio das dificuldades, esse auxílio, esse conforto. Agora, as pessoas do mundo não têm. As pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas passam pelas aflições, pelas dificuldades, e elas não têm a quem recorrer. Elas não têm esse conforto, essa perspectiva de esperança, de fé. Uma pessoa que está enfrentando uma doença mortal, está com um diagnóstico de morte, e ela não conhece as promessas de Deus, ela não conhece o poder de cura que há em Jesus Cristo, ela vai simplesmente acreditar que os seus dias estão em contagem regressiva. Alguém que não conhece a Jesus vai pensar, quando recebe uma notícia dessa, eu vou morrer. Mas uma pessoa que conhece a Jesus não pensa, eu vou morrer. Ela pensa, eu vou vencer essa doença e eu vou ser curado. Então é uma vida totalmente diferente, a vida dos cristãos. Por isso, qualquer preço que essa vida tenha, qualquer prova que isso nos custe, qualquer humilhação que isso nos obrigue a passar, vale a pena. Amém? A vida com Jesus vale muito a pena. A vida com Deus, no reino de Deus, é um tesouro precioso. A palavra de Deus diz, o reino de Deus é como se um homem achasse uma pérola de grande valor. Ou o reino de Deus é como se um homem achasse um tesouro escondido num campo. E aí ele vai lá, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, para poder resgatar aquele tesouro. Então nós devemos valorizar esse fato de nós termos conhecido a Jesus. E nos agarrarmos a essa verdade espiritual com todas as nossas forças. Porque o cristão vai sempre lutar com vários tipos de inimigo. Um cristão verdadeiro, ele luta contra o mundo que zomba, que humilha, que rejeita, que convida, né? que tenta seduzir de volta, que fica fazendo oferendas, ofertas, né? Vem para cá, tal, vamos curtir, vamos divertir, o que você está fazendo aí nessa igreja? Você está perdendo seu tempo. Né? Os jovens são extremamente assediados na questão
da diversão, do entretenimento, do sexo. Tem que enfrentar uma luta de ser diferente, de se posicionar, de assumir a sua opção de santidade. Então o cristão está sempre lutando contra o mundo, ele tem que estar constantemente lutando contra o pecado. São 4 inimigos: o mundo, o pecado, a própria carne e o diabo. Mas se nós tivermos esse entendimento de que a vida com Jesus não é um mar de rosas, e sim uma luta na qual nós temos a certeza de vitória, de fato nós seremos confirmados como mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Quem recebe aí? Pode dar um aplauso. Você vai lutar. Você vai lutar por essa vida plena, você vai lutar por essa salvação. Você vai viver provas, você vai viver lutas, você vai ter que vencer inimigos, mas se você empreender essa batalha, no fim, você vai ganhar essa guerra. Isso é garantido. Jesus venceu todas essas coisas. Jesus venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu os inimigos que queriam zombar dele, reprová-lo, criticá-lo, feri-lo, matá-lo. Nem a morte pôde parar o autor da nossa vida. Amém? Então, quando eu sou humilhado, Deus está permitindo para que seja gerada em mim a humildade. Quando eu estou sofrendo e passando por algum tipo de dor, Jesus está gerando em mim a compaixão, que é me ensinando a me condoer, a entender o sofrimento de outros. E em tudo isso, eu estou ficando mais parecido com Jesus. Amém? Isso é um ganho de valor interior. E ele diz assim: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, veja que muitos cristãos daquela época foram presos. Encarcerados quer dizer, foram colocados no cárcere. Foram presos sem motivo. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Isso aqui é uma palavra para os judeus. Então, por que espólio dos vossos bens? Qualquer cristão podia ser despojado daquilo que eram seus valores materiais. Podia ter o seu comércio fechado, a sua casa pilhada, saqueada por soldados romanos daquela época. Mas isso aqui especificamente fala do deserdar pelos pais. Os hebreus, quando eles aceitavam a fé em Cristo, eles eram deserdados no meio do judaísmo. Até os dias de hoje, um judeu, quando ele aceita Jesus, a família se volta contra ele. Ele fica sendo considerado um traidor, um desertor. A mesma coisa dentro do Islã. Se um jovem de uma família islâmica se converte ao cristianismo, o pai só falta matar, né? E deserda e renega e diz: você não é mais meu filho. Então, isso é uma coisa que nós precisamos entender, queridos. Que se pessoas viveram na antiguidade esse tipo de prova, pagaram esse tipo de preço pela sua fé, se muitos ainda vivem esse tipo de coisa em muitos lugares da terra, não pense que nós vamos ser cristãos isentos desse tipo de teste, isentos desse tipo de preço a ser pago. A nossa fé, ela tem uma grande recompensa, mas ela tem também um alto preço. E o alto preço é nós vencermos as tentações, nós suportarmos as aflições, nós perseverarmos quando uma bênção que a gente quer muito parece que está demorando muito para chegar. E a gente perseverar em fé no meio de tudo isso, porque quando perseveramos, alcançamos a promessa. Amém? Então vamos lá. Aí ele diz assim: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então preste atenção numa coisa. Uma das coisas que a gente precisa exercitar nesses dias é não sermos tão apegados às coisas materiais. Esse texto aqui nos ministra sobre isso, nos fala sobre isso. Porque o verdadeiro tesouro do cristão, a verdadeira riqueza de um homem, de uma mulher de Deus, não é o tesouro, não são os bens que ela possui aqui na terra, mas sim
o que ela pode conquistar de valores espirituais para a sua vida. Uma coisa que um cristão verdadeiro, um cristão santo e maduro precisa entender é que existem valores maiores do que o dinheiro. Existem valores que são a humildade, a sinceridade, a honestidade. Um dia, um tio meu, que nem era cristão, mas era salvo, falou uma coisa para mim que me marcou. Aquilo para mim foi uma lição de vida, foi uma coisa interessante. Ele não era cristão, mas ele estava tendo uma atitude cristã. E eu, como um cristão, como uma pessoa que já tinha o Espírito Santo, que eu já era inclusive um pastor, eu pude compreender perfeitamente o sentimento daquele meu tio. E aquele sentimento depois o levou posteriormente a aceitar Jesus e a ser salvo antes de morrer. Um dia, um amigo dele, colega dele de uma dessas entidades, né, que as pessoas frequentam assim, entidades filosóficas, entidades que reúnem as pessoas. As pessoas se reúnem, as pessoas fazem parte daquele rito, daquela coisa. Um colega dele, desse meio que ele frequentava, pediu um cheque para ele, falou assim, você troca um cheque para mim? É um cheque de 20 mil reais. Ele falou, eu troco. E aí, querendo ajudar o amigo. E aí, depois desse cheque, não havia meio desse amigo pagar. Ele foi descontar o cheque voltou, depositou a segunda vez, o cheque voltou de novo, o amigo deixou de ser amigo, o amigo não atendia mais o telefone. E aí, ele tentou, através de um advogado, protestar aquele cheque, mas aí disseram, não adianta. Essa conta foi encerrada. Tem mais como o senhor receber esse dinheiro. E aí eu comentando sobre isso com ele na casa, porque inclusive o advogado, quem arrumou para ele fui eu, tentando ajudar ele a reaver aquele dinheiro. E eu disse, olha tio, infelizmente o advogado disse que não tem como o senhor reaver esse dinheiro, não tem como o senhor fazer nada. Isso aí, infelizmente, é um prejuízo que o senhor levou. E ele olhou para mim e disse assim, é muito chato, muito desagradável eu ter levado esse prejuízo. Mas eu me alegro pelo fato de que foi ele que fez isso comigo e não eu com ele. Ou seja, ele se sujou por causa do dinheiro. Ele pecou contra mim, mas eu continuo limpo. Eu continuo honesto. E eu serei honrado por Deus. Ele não disse isso, mas eu estava entendendo o que ele queria dizer. Eu serei honrado por Deus porque eu quis ajudar. Eu quis fazer o bem. E uma pessoa a quem eu fiz o bem me pagou com o mal. Só que Deus, na sua bondade, permitiu que fosse ele que fizesse isso comigo e não eu com ele. Né? E esse meu tio, depois, ele aceitou Jesus, inclusive se batizou na igreja El Shaddai, lá no sítio Terras Altas. Né? Então, é muito importante nós entendermos isso, que às vezes, por causa de valores materiais, os cristãos se afastam de Deus. Tem gente que quando começa a ouvir sobre dízimo, sobre ofertas, sobre primícias, está nos primeiros dias da caminhada cristã, se fecha para o evangelho e começa já a rejeitar a fé, porque diz, não, como? Lá na igreja, o pastor está falando de dinheiro, o pastor quer ficar rico, o pastor quer me enganar, o pastor quer me tomar o dinheiro. Não. O ensino sobre dízimos, ofertas e primícias é uma revelação divina para você ter a sua vida material consagrada a Deus e abençoada por Deus, de forma que você tenha tudo que você ganha protegido. Pelo princípio da semeadura, aquilo que você investir no reino de Deus ainda vai ser ampliado, vai ser multiplicado por Deus. E pelo princípio da honra, que é a oferta de primícias, você vai receber de Deus a promessa e a experiência de viver com abundância. Ou seja, você vai ter para guardar, você vai ter para investir, você vai ter para dar e para emprestar, e você nunca vai precisar pedir emprestado. É verdade. Você quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Mas a Bíblia, ela exorta, né, pessoas dizendo, muitos nessa cobiça pelo dinheiro, nesse espírito de avareza, eles se afastaram de Deus. Eles perderam a sua fé. Por quê? Porque, na verdade, o Deus deles era o dinheiro.
Existem valores superiores às coisas materiais, às coisas terrenas. Existem valores como o amor, a fé, a compaixão, a solidariedade, a humildade, a dignidade, a honestidade. Amém? E isso tudo nos faz mais ricos espiritualmente. O que também não nos impede de sermos pessoas prósperas materialmente. Se você aprender a fazer bom uso do seu dinheiro, ou seja, se você aprender a usar o dinheiro para beneficiar as pessoas, ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, ajudar as pessoas a serem supridas nas suas necessidades e terem motivos para agradecer a Deus, para tributar graças a Deus, então Deus vai olhar para você e vai dizer: esse meu filho entendeu a relação correta de todas as coisas. Esse meu filho entendeu que o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é um instrumento para que ele possa trabalhar com essa semente e possa gerar para ele e para outros uma colheita muito maior, né? Então, esses primeiros cristãos aqui também tiveram esse tipo de prova, suportaram o espólio dos bens. E quando a gente é traído por alguém, é enganado, é roubado, nós não devemos deixar que isso daí, que essa perda material, nos roube um bem precioso que é a paz. Fique em paz. Deus vai te restituir o que te roubaram, no mínimo em dobro. De outra maneira, por outro caminho, quem recebe. Pode aplaudir, porque é uma palavra vinda do alto. Pode aplaudir o Senhor. Mas nós precisamos o quê? Entender que às vezes o diabo, desculpe falar desse sujeito, o diabo usa pessoas para nos ferir a alma através dessas traições, desses roubos. O inimigo quer usar pessoas, fazer coisas desse tipo para nos roubar a paz, porque quando um cristão fica magoado com outro, ou quando a gente fica com raiva, com ódio de alguém que nos traiu, que nos enganou, que nos roubou, isso prejudica não a pessoa, mas a nossa relação com Deus. Então nós precisamos aprender a desprender o coração dessas coisas. Como ele disse aqui, aceitastes o espólio dos vossos bens. Espólio quer dizer assim, o que foi tomado, né? Vocês aceitaram isso. Tendo ciência, o que vai nos ajudar a aceitar qualquer prejuízo? O que vai nos ensinar a perdoarmos uma dívida, deixarmos algo para lá? A ciência de que nós possuímos um patrimônio superior e durável. Esse patrimônio superior e durável é a nossa fé, é a nossa comunhão com Deus, é a graça de Deus sobre a nossa vida nesse mundo, para que a gente possa reconstruir o que foi destruído, para que a gente possa reaver o que foi roubado, para que a gente possa, pela graça de Deus, criar coisas novas. Eu, quando perdi tudo, perdi minha família antes de conhecer a Cristo, tive aquela experiência de ficar muito comprometido espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Não adiantava eu chorar, eu já estava detonado. Só que eu já estava com Jesus também. Então, o que aquela relação minha com Jesus me mostrava? Pode chorar, mas não vai adiantar você ficar chorando a vida toda. Pode chorar, chora até você, pelo choro, se acalmar. Pode chorar, até para que através do choro você possa se consolar. Mas a hora que você acabar de chorar, se levante e recomece a sua vida e reconstrua tudo outra vez. E eu digo a mesma coisa para você. Se tem alguma área da sua vida que foi roubada, que foi destruída, se tem alguma área da sua vida que está assolada, que sobre a sua vida repouse o espírito da restauração, da restituição e da edificação. Para que através de você, através da sua relação com Deus e da sua fé, tudo venha a ser reconstruído e reconstruído de uma forma sólida e durável e eterna, em nome de Jesus. Quem recebe? Então, um aplauso ao Senhor. Eu estou meio slow assim, porque eu estou cansado pra caramba. Vocês estão percebendo, né? Mas tá boa, a palavra tá forte, né? Quer que para, não? Vamos continuar.
Eu sei que Deus está falando forte aqui hoje, com muita gente. Então, você, querido, você tem um patrimônio. Você tem um passaporte da alegria, carimbado, e não é para Disney World, é para o céu. Amém? Um lugar maravilhoso que você não pode nem imaginar como é, já está reservado para você. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu estou indo na frente para vos preparar lugar. Amém? Quem tem essa Bíblia aqui do Max Lucado? Ó? Lê o que ele fala aqui no final sobre o céu. É uma descrição maravilhosa aqui, né? Porque existe pouca literatura falando sobre o céu. Mas pessoas ungidas, né, como o Max Lucado, que é um cristão fantástico, usados pelo Espírito Santo, conseguem entrar nessa dimensão e falar um pouco do céu, né? E aqui ele dá uma pincelada assim, dizendo que muitos pensam que o céu é uma monotonia, né? Você ficar o dia inteiro sentado em cima de uma nuvem, entediado porque não tem nada para fazer. E aí ele começa a dizer, não, que isso, o céu é muito melhor que os shopping centers que tem aqui, né? Que os lugares de entretenimento. O céu é um prédio gigantesco de muitos andares, né? Eu falei, olha só, muitos andares, que interessante. O apóstolo Paulo falou que um dia ele foi arrebatado e foi levado até o 3º céu. Então você imagina o que tem na cobertura. Se ele já voltou extasiado dizendo, o que eu vi lá, eu não posso contar para vocês, e foi só até o 3º céu, imagina o que tem no 12º andar. Né? A cidade tem 12 mil côvados, né? Oi? O pastor Marco Aurélio já quer usar máquina lá, quer alugar máquina para construir. Já está construída, pastor Marco Aurélio, isso aí não vai precisar. Está precisando de restauração, um monte de favela que tem aqui em São Paulo, que vão ser tudo reurbanizado também. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém para essa minha palavra aí? Olha, eu passo por aí, eu fico orando, viu, pelos rios, pelas favelas, pelas comunidades. Meu Deus, quanto sofrimento, né, que tem no mundo ainda. Mas a gente tem essa consciência de que um lugar muito melhor está preparado para nós. Então diga comigo, eu tenho um patrimônio superior e durável. Toda a riqueza aqui desse mundo, toda a glória desse mundo, ela é efêmera. Ela é volátil, é passageira, que nem fumaça. Acabou. Não dura nada. Só que as coisas espirituais, elas têm a promessa de serem eternas. E a gente vê que isso é verdade, porque as coisas que Deus nos dá, Ele nos dá a possibilidade de possuí-las sempre. Um casamento, a hora que a sua vida sentimental foi abalada, foi destruída. Talvez sua família foi desarraigada. Mas a hora que Deus te der um casamento de novo, vai ser um casamento feliz e para sempre. É verdade. Né? A prosperidade que Deus nos dá é uma prosperidade de provisão total, de suprimento contínuo, porque Deus não só nos ensina os princípios de lidar com essa prosperidade, a ponto de que a gente não vai fazer mais loucuras que vão nos fazer perder os bens, perder o dinheiro de um investimento, administrar mal uma empresa, entrar num adultério, que é uma coisa terrível para destruir a vida financeira de alguém, como Deus nos dá essa sabedoria não só para ganhar o dinheiro, como também para administrar bem as coisas. Então o que Deus nos dá é durável, o que Deus nos dá é eterno, mas aquilo que o mundo dá é passageiro. Olha como é passageira a glória desse mundo. A Espanha foi o time campeão do mundo na última Copa. E nessa Copa não durou a alegria deles nem 4 anos, já foram eliminados na primeira fase. Então isso é uma prova visível e foi eliminado ainda debaixo de humilhação. Né? A minha filhinha Vitória, que está torcendo na Copa, ela está apaixonada. Ela falou assim, pai, o técnico da Espanha ele estava se ufanando lá, ele estava se exibindo, dizendo que eles são os melhores, que eles são os campeões do mundo, né? Mas a soberba precede a queda, né, pai? Eu falei, é a queda e a goleada, filha. Foi no dia que a Espanha perdeu de 5-1, né? Então, nós conhecemos esses princípios, nós sabemos, né, que uma das coisas que faz a nossa vida ser segura, sólida, são os valores espirituais.
de você receber uma conquista, você prosperou, você teve uma tremenda vitória, você está feliz, você está completo, satisfeito. Não atribua isso daí à sua sabedoria, nem ao seu poder, mas sim à graça de Deus, à bondade de Deus. E essa humildade vai ser um elemento conservante desse seu êxito para sempre. Porque às vezes as pessoas alcançam um certo êxito e quando elas alcançam o êxito, elas se esquecem de Deus, elas começam a se ufanar, elas começam a achar que aquilo ali foram elas que fizeram. E aí é a hora que vem o teste, que tem que vir a prova de Deus, dizendo, ó filho, peraí, não é bem assim, eu vou tirar o olho de você assim, 1 segundo, só para você perceber como tudo na sua vida depende de mim. Né? E aí as pessoas sofrem baixas e essas já são desnecessárias, não são aquelas que são as pressões do primeiro amor. Aí ele diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Então tá passando a luta aí? Tá doendo? Tá humilhante o negócio? Você está assim clamando no seu espírito, na sua alma, está gemendo, dizendo, até quando vai durar isso, Jesus? Está dizendo aqui, ó, aguenta firme aí e não abandone a sua confiança, porque ela tem grande recompensa. A bênção vai vir de forma completa. Deus não está se alegrando de te ver sofrendo, mas Ele está permitindo esse sofrimento por um tempo para que você seja forjado, amadurecido, aperfeiçoado na fé, no amor, na humildade, na sabedoria. E quando essa forja de Deus te fizer um cristão maduro, um cristão verdadeiro, que possa destilar unção para a vida de outros, aí esse teste termina, ok? E vem um tempo de bonança, vem um tempo de paz, vem um tempo de alegria, vem um tempo de uma grande colheita. Quem recebe? Então dá mais um aplauso a Jesus aí. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Diga comigo, perseverança. O que é perseverança? É sermos indesistíveis. Olharmos para Cristo, não olharmos para os problemas, não olharmos para as dores, para as dificuldades desse tempo, dessa época, mas olharmos para Deus, olharmos para a promessa. Amém? E perseverarmos, esperando com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu a voz do meu clamor. Eu fiquei solitário, sem família, na igreja, sozinho por 5 anos. Mas eu não perdi minha esperança. Muito pelo contrário, quanto mais eu esperava e perseverava, mais eu tinha certeza de que ia chegar o momento da minha restauração nessa área sentimental. É duro uma pessoa que já teve família ter que reaprender a viver sozinho, como uma pessoa solteira. Mas eu estava solteiro, mas não estava solitário. Eu estava na companhia do Espírito Santo. Eu tinha Deus comigo. Então eu me agarrei em Deus, enfrentei todas as dificuldades daquela vida onde eu tive que reaprender muitas coisas, reorganizar muitas coisas na minha vida. E nesse tempo Deus estava me preparando para depois viver a experiência de uma família, mas agora uma família sólida, uma família feliz, uma família abençoada e uma família abençoadora de outras famílias. Olha aqui, ó. Você entende o que Deus faz com a dor? Por que eu insisto muito? Você já deve estar até cansado de ouvir eu falar do meu testemunho, contar, quando minha esposa foi embora. Eu tenho sempre que dizer que não é essa daqui que foi embora, foi a outra, né? E sempre conto, insisto nessa história, porque eu quero deixar claro para as pessoas, né, que a vida com Jesus é, na verdade, não a continuação dos problemas, e sim a solução oferecida para os problemas. E se você, na hora que a solução te é oferecida, você desanimar, você desistir de Jesus, falar não mudou nada, e falar isso de uma forma ingrata, Deus vai ficar impedido de fazer qualquer coisa na sua vida. Por quê? Porque Ele diz aqui nesse texto, o meu justo viverá pela fé. Deus só tem a possibilidade de agir na nossa vida, de fazer qualquer melhora, qualquer restauração, qualquer cura na nossa vida, se nós cremos nele.
Então, se você disser, Deus não existe, Deus não está me vendo, Deus esqueceu de mim, Deus não está fazendo nada na minha vida, será conforme a sua fé. Será dessa forma que você está falando. Agora, se você acreditar e dizer, não, eu vou suportar, eu vou vencer, dia a dia as coisas vão melhorar, eu creio, eu recebo, dia após dia Deus vai te sustentando e Ele vai te conduzindo de glória em glória, de vitória em vitória, até que você tenha um testemunho completo de vida. Amém? Eu falo no meu testemunho de muitas dores, mas depois tem uma outra parte onde eu falo também das muitas vitórias que Deus foi dando, até me levar a ter uma vida tranquila e feliz como eu tenho hoje. Amém? Então vamos lá. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha, enquanto você está sofrendo, enquanto você está aí na tribulação, na humilhação, no cativeiro, enquanto você está aí vivendo o seu deserto, se concentre numa só coisa: fazer a vontade de Deus. Se santificar, se relacionar com Deus, adorar a Deus, servir a Deus, porque isso é a garantia de que a sua restauração será total, a sua vitória será conhecida de todos. Essa é a garantia de que a sua dor, o seu sofrimento, se transformará num testemunho que vai glorificar o nome de Jesus e que vai ajudar e vai abençoar muitas outras vidas. Esse meu testemunho da dor que eu sofri, das perdas que eu passei, hoje é um instrumento nas mãos de Deus para que muitas vidas sejam salvas, porque quando eu conto esse testemunho, a fé alcança o coração de muitas pessoas que estão sofrendo assim, que estão solitárias, que perderam seu casamento, que estão com a sua família abalada. Às vezes as pessoas não perderam o cônjuge, mas o casamento está destruído, a relação não existe mais, as almas estão feridas, e Deus tem cura para tudo isso. Mas Ele diz, nós temos que ser perseverantes, nós não podemos desistir. E por que Ele diz isso? Porque o versículo 37 diz assim, porque ainda dentro em pouco tempo, diga pouco tempo, a minha aflição, a minha tribulação, a minha dor, o meu deserto, é por pouco tempo. Quem está falando isso é o Espírito de Deus. Amém? Por pouco tempo, ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá. Não pense que isso aqui está falando da segunda vinda de Jesus, não. Isso aqui é aquela hora em que Deus decide no trono, está pronto, ficou bom. Eis que o que eu fiz, eis que o que eu forjei de caráter, de fé, na vida desse meu filho, através dessa prova, desse deserto, dessa tribulação, é suficiente. Ficou muito bom. Agora, de uma pessoa derrotada, eu fiz dele um valente. Agora, dele é uma pessoa falida e sem noção de que ele tinha valor. Ele é uma pessoa que sabe se portar diante da vida. Entende que é meu filho, entende que é um príncipe nas minhas mãos. Entende que é uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, uma princesa do Senhor. E quando Deus vê isso, é a hora que Ele vem. E fala assim, agora vou mudar tudo, agora vou restaurar tudo. É verdade, eu fiquei nesses 5 anos de espera lá no deserto, lá, orando, jejuando, debruçado em cima da Bíblia, chorando, dependendo de Deus, vendo milagres de Deus, sendo usado por Deus em benefício de outras pessoas. Mas eu lembro do dia em que, na escola, ali na rua Fernão Cardim, número 395, eu fui ficar noivo da apóstola Cláudia. E no dia que a gente pôs aquela aliança de noivado, parece que foi uma coisa impressionante. Deus desatou ali o tempo das bênçãos. E começou tudo a dar certo. Foi o tempo da alegria, porque agora eu tinha alguém com quem eu estava compromissado com alguém, eu ia ser feliz de novo nessa parte sentimental. Eu abri uma empresa, a empresa começou a prosperar muito. Já contei para vocês que eu tinha um Fusquinha 75 ungido.
Aonde ele parava, ele deixava uma pocinha de óleo, né? E a minha empresa, que funcionava ali no fundo da igreja, do outro lado, começou a dar tanto lucro, um lucro tão repentino, que eu comprei um Vectra CD, que era o melhor carro nacional que tinha naquela época. Paguei quase à vista o carro. Convidei o pastor para vir ungir meu carro, ele falou, deixa eu dar uma volta. Entrou no carro, quando ele sentou no banco do carro, ele falou assim, puxa vida, isso não foi uma troca de carro, isso foi uma libertação. A empresa começou a ir bem. Rapidamente eu me tornei pastor, ele decidiu me ungir pastor, né? E as coisas começaram, né? O processo da restauração, o processo da restituição de Deus, veio que quase que todo de uma vez só, num momento. E eu quero te dizer que já passou o primeiro dia, e dentro de 52 dias, muitos vão viver uma chuva de milagres da parte de Deus. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, para finalizar, aquele que vem virá. Então, diga comigo, Jesus não está parado. Ele não está distraído. Ele não está dormindo. Ele não está alheio à minha aflição. O Senhor está vindo na minha direção. A sua bênção está vindo. Nas mãos de Jesus, amém? Pode crer nisso. Não estou falando isso. Não estou falando isso para massagear o seu ego, para trazer aí um bálsamo, só um metiolate espiritual sobre a sua alma. Estou falando de uma coisa que está acontecendo no mundo espiritual. Deus não fica indiferente aos nossos sofrimentos, porque Ele é um Pai que nos ama. E nenhum pai que vê o seu filho sofrendo fica indiferente ou inerte. O pai que ama de verdade, ele faz o que ele pode e o que ele não pode. Ele dá o que ele tem e o que ele não tem para ajudar o seu filho, para socorrer o seu filho, para tirar o seu filho da angústia. Muito mais o nosso Pai Celestial, que nos ama perfeitamente e que tem o poder para nos restaurar, fará assim com aqueles que creem nele. Ele diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não tem prazer nele a minha alma. Preste atenção. Aquilo que eu falei na reunião de gerações segunda-feira. Nós não podemos permitir que na nossa vida espiritual haja retrocesso. Você chegou a um nível de conhecimento de Deus, de santificação, de unção. Você galgou uma posição espiritual, chegou a ser um líder, chegou a ter uma célula. Não desista, não retroceda, não volte a ser um discípulo comum, não se dê por satisfeito, ou não entenda como normal você ter perdido aquilo que você conquistou. Se você já não tem mais aquele mesmo nível de intimidade que você tinha antes com Deus, eu quero te dizer, Deus quer te restituir. Então comece a buscar Deus, com oração, com jejum. Vem para a presença de Deus, vem buscar o Senhor na madrugada, vem buscar o Senhor na oração das 6 horas da manhã. Faça um jejum, ofereça um jejum a Deus. O que você for ministrado, direcionado pelo Espírito Santo, faça um propósito de ler a palavra de Deus todo dia. Comece a servir, comece a, no meio da dor, do sofrimento, da tribulação, olhar para o lado e ver que tem outro sofrendo mais do que você. Se aparecer assim uma pessoa com um problema, uma dificuldade maior do que a sua, use da experiência que você tem de dor, de tribulação. Use do relacionamento que você tem com Jesus para consolar essa pessoa que está pior do que você. Eu fiz isso e deu certo. E foi quando eu estava consolando outras pessoas, foi que Deus começou a restaurar a minha vida. A Bíblia também diz que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, foi que Deus mudou a sorte dele. Amém? Então, nós não podemos retroceder. Porque se nós retrocedermos, se nós desanimarmos, se nós virarmos as costas para Deus, Deus não terá prazer na nossa alma. Nós, porém, está falando de nós agora, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos repetir isso? Essa aqui é a sua declaração. Diga comigo. Nós, porém,
não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga, eu sou, só os homens. Não, só os homens agora. Diga os homens, eu sou um homem de fé. E eu não retrocederei. Eu avançarei e conquistarei tudo aquilo que em Cristo está proposto para a minha vida. Em nome de Jesus. Só as mulheres, diga comigo, eu sou uma mulher de fé. E eu não retrocederei. Eu avançarei. Eu caminharei de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, até alcançar o prêmio da soberana vocação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco e por confortar o nosso coração, nos ministrar fé, esperança e amor. Obrigado pela promessa de vitória. Obrigado porque nós saímos daqui renovados, fortalecidos no nosso espírito, por sabermos que o Evangelho, Senhor, não é uma tentativa fácil ou barata de mudança da nossa vida, mas é uma certeza absoluta de uma transformação radical na nossa vida e no nosso ser, para que através da nossa transformação, da nossa restauração, Cristo Jesus seja glorificado. Que o Senhor possa realmente santificar, conceder perseverança e fé inabaláveis a cada um dos filhos da Igreja El Shaddai. Que todos que estão aqui, Senhor, sejam fortalecidos, santificados, aperfeiçoados no amor, na fé, na sabedoria, no conhecimento de Deus e na perseverança, para que, com a tua ajuda, possam eles fazer a vontade de Deus e assim alcançarem toda a promessa em nome de Jesus. Amém.